João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Conta-se que Thomas Edison, quando tinha acabado de completar a sua última invenção, o fonógrafo, uma espécie de vitrola, recebeu um famoso repórter, Henry Stanley, lá em seu laboratório. Henry queria então conhecer ali o novo aparelho. E ele ficou maravilhado ao ouvir a voz de um homem sair daquela pequena caixa, daquele pequeno fonógrafo. E aí ele então perguntou para Thomas Edison: Edison, se o senhor pudesse ouvir a voz de qualquer pessoa famosa que já passou aqui por este planeta, de quem seria a voz que o senhor gostaria de ouvir? E aí Edison respondeu prontamente: eu gostaria de ouvir a voz de Napoleão. Mas Stanley tinha outra pessoa em mente quando fez a pergunta. Então ele responde: Sabe, eu gostaria de ouvir a voz do Salvador. Eu gostaria de ouvir a voz de Jesus. E você, que voz gostaria de ouvir em uma ocasião semelhante? Infelizmente a gente não tem uma gravação em fonógrafo, em vídeo, em podcast, em uma live. A gente não tem uma simples música gravada de Jesus cantando para a gente rodar aqui na Novo Tempo. Mas ainda hoje Jesus fala, Jesus impressiona os nossos corações. Nós temos pelo menos 4 maneiras pelas quais Jesus hoje se comunica, passa a sua vontade para cada um de nós. A primeira delas, Jesus pode nos falar por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Ao abrirmos as palavras das Escrituras, ao abrirmos as páginas das Escrituras, o nosso Senhor, Ele fala conosco. Ele nos impressiona por meio dos ensinos da Bíblia. Ele revela a sua vontade por meio do que está escrito. Quando a gente deixa de ler a palavra de Deus, ou quando a gente passa a ler apenas ocasionalmente, a gente então está perdendo importantes oportunidades maravilhosas de ouvir a sua voz. Segunda forma, Jesus pode nos falar por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Convence, por exemplo, o nosso coração do pecado. Jesus impressiona o nosso coração por meio do Espírito Santo. Enleva o nosso pensamento de forma a termos atitudes animadoras, visionárias, promissoras. Alguns chamam de sexto sentido. O Espírito Santo impressiona a nossa mente com ideias criativas. E em momentos de serena meditação, quem sabe em meio à natureza, podemos escutá-lo, podemos escutar Jesus falando por meio do seu Espírito a cada um de nós. Terceira forma, Jesus pode nos falar através de providências da vida. Se a gente for observar, veremos que haverá diversas vezes em que Deus abre e fecha portas. Você pede um direcionamento, pede por uma decisão que precisa tomar, e Deus mostra então que determinada escolha se faria errada. Determinada escolha não é mais um fato a ser considerado. Há vezes em que Deus nos impressiona por meio de eventos, por meio de uma oração respondida. Então nós podemos ouvi-lo falar conosco através das nossas experiências da vida. E uma quarta forma, Jesus nos fala por meio de outras pessoas também. Deus impressiona familiares, amigos, um terapeuta, um psicólogo, quem sabe um livro, para nos repassar sabedoria que de nós mesmos nós não teríamos. Se formos sensíveis à voz de Deus, poderemos ouvi-lo falar então por meio também de conselhos de outras pessoas. Ainda hoje, ouça a voz de Jesus falando por meio da Bíblia. Deixe Deus impressionar o seu coração por meio do seu Espírito Santo. Abra os seus ouvidos para discernir o significado da sua providência e ouça de bom grado o conselho sábio de pessoas cristãs, amigos teus, familiares, da Rádio Novo Tempo, quem sabe. Aumente o volume do seu fonógrafo celestial. Ou, quem sabe, troque por uma caixinha nova Bluetooth. Seja como for,
não perca a transmissão divina de hoje. Não deixe Deus falando sozinho. Ele tem um recado de amor importante hoje e todos os dias para você. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, fique na paz e até quinta-feira, porque amanhã será feriado em Porto Alegre. Te aguardo então para mais um Bom Dia Novo Tempo, 3 de fevereiro de 2022. Grande abraço e até lá.